Então, iniciando com a precipitação, ela vai ser a água que veio do vapor de água da atmosfera e caiu na superfície terrestre, tanto na forma de chuva, que é a mais comum, a mais importante do ponto de vista hidrológico, né, do ponto de vista da engenharia, mas a precipitação também pode aparecer na forma de granizo ou de neblina, de neve, de orvalho ou de geada. Então, no ciclo hidrológico aberto, né, naquele ciclo hidrológico regional, a precipitação constitui a forma de entrada de água na bacia. E aí, para o balanço hídrico, a gente vai sempre associar a precipitação com essa forma de entrada de água, né? A somatória do que está entrando e depois a gente vai fazer a diminuição com o que está saindo. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais à frente. Então, para eu conseguir ter uma ideia e uma noção da disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, a precipitação ela vai servir como esse mecanismo para eu conseguir estimar essa disponibilidade hídrica. Eu consigo, com isso, avaliar se a minha necessidade de água para irrigação, para abastecimento humano, para os projetos de agricultura, né, no caso de vocês, ela vai ser suficiente para atender a esse fim. E aí a medida utilizada para quantificar a precipitação é o milímetro, que corresponde à queda, né, de uma lâmina de água de 1 litro, que vai preencher 1 metro quadrado de área. Então imagine aí vocês, né, na casa de vocês, vocês vão separar 1 metro quadrado de área, certo? E aí nesse metro quadrado, pega lá um copo medidor de 1 litro e despeja esse litro de água nessa superfície de 1 metro quadrado. Pronto, essa unidade de litro por metro quadrado é também correspondente a milímetro, que dá essa quantidade de chuva caída no local. Então, quando vocês veem em tal local choveu 300 milímetros, significa que em 1 metro quadrado de área, eu vou ter 300 litros naquele local. Então, imagine só 1 metro quadrado com 300 litros de água. Então, essa é a medida, né, de precipitação associada à quantidade de água que cai sobre determinada bacia hidrográfica, no caso de uma unidade de área. Também uma importante etapa do ciclo hidrológico é o escoamento superficial, que representa a resposta aos processos hidrológicos que ocorrem na bacia e variam no espaço e no tempo. Então, após cair a precipitação na forma de chuva, essa água ela tem a tendência de escoar superficialmente ou parte dela escoar subsuperficialmente. Então, é uma camada, né, que subsuperficial, próxima à superfície do solo, em que a água vai escoar. E aí apenas uma parcela da precipitação que atinge o solo é que gera o escoamento superficial, porque o restante dela vai infiltrar, vai constituir o escoamento subterrâneo até chegar aos aquíferos subterrâneos e parte dessa água também escoa subsuperficialmente, através dos espaços vazios do solo. Mesmo não sendo toda a água que cai na bacia, né, que precipita, que escoa superficialmente, é importante a gente estudar essa parcela que escoa superficialmente, porque ela que vai constituir os nossos rios, né, os afluentes dos rios, os riachos, de onde a gente vai retirar a água captada para diversos fins. O outro fenômeno associado ao ciclo hidrológico é a evaporação e a evapotranspiração. A evaporação corresponde, né, à parcela da água que tanto sai do solo quanto também das massas líquidas e vai para a atmosfera, né, o processo inverso da precipitação. A transpiração, por sua vez, ela corresponde à evaporação que ocorre através da superfície vegetal das plantas e vai depender do tipo de vegetação. Aí a gente tem também a evapotranspiração, que é o processo simultâneo de transferência da água tanto dessas massas líquidas da superfície terrestre, como também o processo de transpiração das plantas. Então, a ET, a evapotranspiração, é igual à soma da evaporação mais a transpiração que ocorre pelas plantas. E como que é feita essa quantificação da água que evapora, ou que evapotranspira? A gente tem alguns aparelhos, alguns métodos que conseguem estimar diretamente a evaporação. Um dos principais utilizados é o tanque classe A, mas gente também tem o evaporímetro de Pichet. No caso do tanque classe A, é construído uma estrutura, né, um tanque com dimensões conhecidas, padronizadas da literatura. A gente tem, né, o diâmetro conhecido, a altura desse tanque conhecida, a distância para o solo também é necessário se ter. Então, a gente consegue aqui construir um tanque para simular o quanto de água que vai ser perdida por influência da radiação solar, por evaporação, em determinado período de tempo.
E outro método é evaporímetro de Pichet, em que esse evaporímetro é colocado numa casinha aqui protegido, então ele não é 100% influenciado pela radiação solar, e ele me dá a quantidade também de água que evapora em determinado período de tempo. E para a gente conseguir estimar a evaporação em reservatórios, que se assemelha ao caso de vocês para a aquicultura, né, para os viveiros, pode ser utilizado o tanque classe A, e é necessário se aplicar um coeficiente de redução ou de correção em relação às medidas do tanque. Então, é quantificado a quantidade de água que evapora do tanque classe A, multiplicado por um fator de correção que varia entre 0,6 a 0,8, e com isso eu vou ter a evaporação de um reservatório, de um lago, ou caso de vocês, para os viveiros de aquicultura. Geralmente se utiliza esse FT, esse fator de correção, é igual a 0,7. Então, 70% da água que evaporou do tanque vai corresponder à água que evaporaria de um lago ou de um reservatório. E isso ocorre porque a água do tanque, que tem profundidade bem menor do que o no reservatório de um viveiro, vai ter uma temperatura bem mais elevada do que esse local, do que o reservatório. E aí eu vou ter uma quantidade de evaporação, já que a temperatura da água em toda a coluna do tanque vai estar superior à de um reservatório. Então, é necessário se fazer essa correção, essa diminuição da quantidade de água evaporada do tanque classe A em relação a algum reservatório, ou lagos, né, ou então os viveiros, caso de vocês. Outro parâmetro importante é a infiltração. A infiltração é a passagem da água através da superfície do solo, e a água, ao passar pela superfície do solo, vai ocupando os poros, né, os interstícios ou os espaços vazios do solo. E esse processo de infiltração vai estar diretamente relacionado às propriedades do solo. Então, cada solo, com sua característica única, vai ter uma determinada capacidade de infiltração. Geralmente, a construção de viveiros em áreas de solos argilosos são mais recomendadas, já que eu vou ter uma menor capacidade de infiltração. E solos arenosos, eu vou ter uma maior capacidade de infiltração, portanto, uma maior perda de água por esse processo de infiltração. E aqui nessa figura a gente consegue ver que a água, à medida que ela vai infiltrando, ela vai preenchendo os espaços vazios do solo. Esses poros, aqui na zona não saturada, eu tenho tanto espaços vazios com ar, quanto também espaços com água e as próprias partículas do solo. E na zona saturada aqui, os espaços vazios do solo aqui nessa região já estão preenchidos com água, e aí seria a zona saturada. Bem, e aí, além desses processos do ciclo natural, ciclo hidrológico natural, a evaporação, a precipitação, a filtração, o escoamento superficial e todos os outros processos associados ao ciclo hidrológico, é importante também a gente destacar a questão do ciclo do uso da água, associado a formas de utilização que o homem faz, né, retirando a água do ciclo hidrológico, modificando em termos de qualidade para determinado uso. E é importante a gente relembrar, né, que um reservatório, por exemplo, um açude, ele pode ser tanto destinado para abastecimento humano, né, para tratar a água, utilizar nossas residências, como também pode ser utilizado esse mesmo manancial, esse mesmo açude, para projetos de agricultura, né, construção dos viveiros de camarão, de peixes, né? Então, eu também vou precisar sempre relembrar e dosar como que eu faço a gestão do uso do recurso hídrico para atender tanto as demandas prioritárias de consumo humano, como também as demandas não prioritárias associadas às nossas atividades econômicas, que é o objetivo fim, né, de vocês na aquicultura.